Bom, nós vamos resolver agora as questões propostas do livro Conexões com a Física. Nós vamos resolver as questões ímpares das páginas 67 e 68, tá bom? A primeira questão é muito tranquila. Ele fala o seguinte: em um experimento, verifica-se que é necessário fornecer 2.000 calorias a uma massa de 250 gramas de determinado material, para que sua temperatura varie de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius. Qual o valor do calor específico desse material? No livro e no material complementar que é a videoaula, toda vez que um corpo recebe calor e essa quantidade de calor é responsável pela variação de temperatura, a gente usa a expressão da quantidade de calor sensível. Então, esse Q aqui representa a quantidade de calor sensível, ela depende da massa da substância que está sendo aquecida, vezes o calor específico da substância, vezes a variação de temperatura que a gente chama de delta teta, né? Por que eu não costumo chamar de T? Porque T em física a gente usa para tempo. Então, temperatura a gente usa o T no grego, que é teta, né? Os professores de cursinho costumam brincar com os alunos falando que essa equação é a equação do Q mais CT, né? Então, quantidade de calor sensível é igual à massa do objeto que eu estou aquecendo, vezes a propriedade que é o calor específico da substância, vezes a variação de temperatura do objeto. E aqui, se a gente olhar com um pouquinho de cuidado, nós temos todos os dados, né? A quantidade de calor que esse objeto está recebendo é de 2.000 calorias, é o dado que ele colocou. A massa da substância é uma massa de 250 gramas, é outra informação dada para mim. E essa variação de temperatura é a temperatura final, 60 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius. Então, a variação de temperatura é de 40 graus Celsius, tá bom? É uma questão simples, então eu vou substituir quantidade de calorias aqui, 2.000, a massa 250, eu não tenho calor específico e a variação de temperatura é 40, né? Isso fica então que 2.000 é igual 250 vezes 40, 25 vezes 10, isso aqui é 100, isso aqui vai ser igual a 10.000 calorias. Desculpa, 10.000 vezes Czinho, né? 10.000 está multiplicando, passa dividindo, então a gente vai ter que 2.000 dividido por 10.000, esse aqui é o valor do nosso calor específico, né? Posso cortar os 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo, nós vamos ter 2 décimos, ou seja, o calor específico da substância que constitui o corpo é 0,2 calorias por grama vezes grau Celsius. Uma questão tranquila, né? Vamos dar uma olhadinha agora na questão 13. Vamos analisar essa questão 13 com um pouquinho de cuidado, né? Como é que a questão 13, qual é o enunciado da questão 13? Quando um corpo de certa massa M, formado por determinado material, absorve 200 calorias, sua temperatura é elevada de 2.000 graus Celsius. Então, vou chamar esse corpo aqui de corpo 1, né? Ele tem uma massa que a gente chama de massa M, ele recebeu uma quantidade de calor exatamente igual a 2.000 calorias, e não é que a temperatura final é 2, ela foi elevada em 2 graus Celsius. Então, se estava em 6, foi para 8, se estava em 10, foi para 12, se estava em 20, foi para 22. Então, ele já está dando a variação de temperatura e o quanto ela aumentou. Então, ela aumentou aqui em 2 graus Celsius. E ele fala, um outro corpo, que eu vou chamar aqui de corpo 2, né? Um outro corpo de mesmo material, é importante, então se o primeiro corpo tem um calor específico C, o segundo corpo tem um calor específico C também, né? Um outro corpo de mesmo material tem a massa que é o dobro, e esse outro corpo está absorvendo o dobro de calor também. Quanto sua temperatura se elevará? Então, eu vou chamar a massa desse corpo de M', M' é 2 vezes a massa original. A quantidade de calor que ele vai receber, eu vou chamar de Q', é o dobro também,
é 400 calorias. A única coisa que não alterou é o C, o calor específico, né? Ele quer saber quanto vale o delta-teta, né? Como é o corpo número 2, eu estou chamando de M', Q' e delta'. É lógico que vai ser a mesma variação de temperatura, né? Porque se é a mesma substância, né? Mesmo calor específico. Se você dobrou a massa, você dobrou a quantidade de calorias que ele recebeu, né? Então, você tem lá 1 litro d'água, né? Ele recebe, vamos supor, 1000 calorias e aumenta a temperatura de 2 graus Celsius. Se você agora tem 2 litros e dobra a quantidade de calor, como você tem o dobro de massa, mesmo dobrando a quantidade de calor, vai ser a mesma variação de temperatura. Só que nós vamos provar isso matematicamente, né? Então, a gente vai com muito cuidado. A gente vai fazer o quê? Isolar o que é igual para os dois corpos na primeira equação e substituir na segunda. Então, se eu trocar na equação do que macete, que é igual a m vezes c vezes delta-teta, o Czinho, né? Vou trocar todos os valores e isolar o Czinho. Esse Czinho eu vou substituir na equação do corpo 2. Então, eu tenho 200 calorias, a massa do objeto é m, eu vou deixar como incógnita, né? O Czinho eu não conheço, o delta-teta é 2. Como eu quero isolar o Czinho, 2m está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter 200 dividido por 2m é igual ao Czinho. 200 dividido por 2 dá 100, então o Czinho é 100 sobre m, né? Essa expressão de C eu vou trocar na outra equação. Então, Q' é igual a M' vezes C vezes delta-teta', né? E o que a gente quer descobrir? Quanto vale a variação de temperatura do segundo corpo, né? A quantidade de calorias que ele recebeu é 400, a massa dele em relação à massa original é 2m, o calor específico é igual ao do outro corpo, então é 100 dividido por m, e eu quero encontrar a variação de temperatura, né? O m que está multiplicando pode ser dividido por m dividido por m dá 1. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 100, eu vou ter 200 delta-teta'. Ou seja, 400 é igual a 200, que multiplica essa variação de temperatura do segundo corpo. 200 está multiplicando, passa dividindo, ó. 400 dividido por 200 é o valor da variação de temperatura do corpo 2. Ou seja, delta-teta', 400 dividido por 2 dá 2 graus Celsius, que era o que a gente já tinha pensado, né? Pensando na proporcionalidade, né? Se os corpos são de mesma substância, se eu dobro a massa e dobro a quantidade de calor, ele aumenta a temperatura do mesmo tanto que o outro aumentou. A gente acabou de provar, tá bom? Bom, vamos para a questão agora, que é a questão 15. Vamos ver como é que é o enunciado da questão 15. O valor do calor específico do ferro é aproximadamente igual à metade do calor específico do alumínio. Então, nessa questão 15, o calor específico do ferro é aproximadamente igual à metade do calor específico do alumínio. Que, por sua vez, então, o alumínio, por sua vez, é igual aproximadamente a 1/5 do calor específico da água. Então, o calor específico do alumínio é aproximadamente igual a 1/5 do calor específico da água, né? São informações tranquilas do problema. Com base nisso, quais das seguintes afirmativas são verdadeiras? Então, a gente vai ver quais as afirmativas são verdadeiras e quais são falsas, né? Então, primeiro, se duas massas iguais, sendo uma de ferro e outra de alumínio, com temperaturas iniciais iguais, forem aquecidas em uma mesma fonte de calor, durante intervalos iguais de tempo, a temperatura final da massa de ferro será maior que a temperatura final da massa de alumínio. Bom, como o calor específico do ferro é menor do que alumínio, significa o quê, né? Para massas iguais, né, recebendo a mesma quantidade de calor, o alumínio precisa de menos caloria para aumentar a sua temperatura, o ferro precisa de menos caloria, menos quantidade de calor do que o alumínio para aumentar a sua temperatura. Então é verdade, essa afirmação é verdadeira. Você tem lá um pedacinho de ferro e um pedacinho de alumínio, só que os dois têm massas iguais, né? Vamos supor que os dois estão saindo a 20 graus Celsius e você coloca dentro do mesmo forno, né?
Como o calor específico do ferro é menor, ele vai subir mais a sua temperatura, né? Porque estão recebendo a mesma quantidade de calor. Então, essa afirmação é verdadeira, né? Segunda afirmação. 1 kg de água e 1 kg de alumínio, inicialmente a mesma temperatura e submetidos à mesma fonte de calor, por iguais períodos de tempo, podem apresentar ao final do aquecimento a mesma temperatura? Bom, se eles tivessem o mesmo calor específico, sim, né? Se você pega, por exemplo, 2 kg de água, 2 kg de alumínio, os dois estão a 30 graus Celsius, você coloca os dois pelo mesmo intervalo de tempo no mesmo forno, né? Eles não têm o mesmo calor específico, né? Aqui no caso, o calor específico do alumínio é 1/5 do da água, então o alumínio vai aumentar mais a sua temperatura do que a água. Então, essa afirmação é uma afirmação falsa, né? Para vocês terem noção, um dos maiores calores específicos que tem na natureza é o da água, né? O calor específico da água é 1 caloria por grama vezes grau Celsius, né? Os outros geralmente são menores do que 1. Então, a água é uma das substâncias que, ao receber calor, demora muito para aumentar a temperatura e, ao perder calor, demora muito para diminuir essa temperatura, né? A gente observa isso quando chega na praia, né? Imagina que você chegou na praia 11 horas da manhã, tá com um sol lindo, maravilhoso, temperatura 35 graus Celsius. Você põe o pé na areia, a areia está, né, queimando. Você põe o pé na água, a água ainda está com a temperatura amena, né? Poderia até pensar que é por causa das quantidades diferentes de massa d'água, mas tem a ver com o calor específico da água também. Porque quando chega a noite, imagina umas 6 horas, né, da tarde, você vai para a água está morna, mas a areia já está com a temperatura menor do que da água, tá bom? Porque o calor específico da água é maior do que o calor específico da areia. Então, ela precisa receber mais calor para aumentar a temperatura e perder muito calor para baixar a temperatura também, tá? Bom, alternativa questão C, item C. Certa massa de ferro e certa massa de água, inicialmente a mesma temperatura, podem ser aquecidas em uma mesma fonte de calor, por intervalos de tempos iguais e, ao final, apresentarem temperaturas iguais. Bom, como ele falou que certa massa de ferro e certa massa de água, essas massas não são iguais, isso pode ser possível sim. Por quê? Porque como o ferro tem um calor específico menor, você pode colocar uma quantidade maior de ferro, uma massa maior de ferro, né? Então, ao colocar uma massa maior de ferro e uma massa menor de água, né, a temperaturas iguais, recebendo a mesma quantidade de calor, no final do mesmo intervalo de tempo, eles podem ter atingido temperaturas finais iguais, porque daí eu vou ter massas diferentes. Então, essa afirmação é verdadeira, né? E a última, se duas massas iguais, olha que interessante, né? Uma de água e outra de ferro, apresentarem inicialmente temperaturas iguais, e se quisermos aquecê-los em uma única fonte de calor, para que ao final atinjam temperaturas iguais, é preciso que o tempo de aquecimento da água seja cerca de 10 vezes maior que o tempo de aquecimento do ferro? Opa! Então, a gente vai comparar o calor específico do ferro com o calor específico da água, né? Por quê? As massas de água são iguais. Eles vão receber da mesma fonte de calor, eles vão ficar, tanto o ferro quanto a água, ficar ao mesmo tempo, ou seja, vão receber a mesma quantidade de calor, tanto o ferro quanto a água. Então, é lógico, vai receber da mesma fonte, mas não durante o mesmo tempo. Então, será que se ficassem ao mesmo tempo, é lógico que a temperatura final do ferro ia ser maior do que da água, né? Então, como é que eu vejo essa relação do tempo? Pelos calores específicos. Então, o calor específico do ferro é a metade do calor específico do alumínio. Só que do alumínio é 1/5 do da água. Então, eu vou ter 1/2, o C do alumínio eu vou trocar por 1/5 do calor específico da água, ou seja, eu vou ter 1/2 vezes 1/5, isso é igual a 1/10 do calor específico da água. Olha que relação interessante, né? O calor específico do ferro é 1/10 do calor específico da água. Se eu passar o 10 multiplicando,
o calor específico da água é 10 vezes maior que o calor específico do ferro, né? Ou seja, a água realmente vai ter que ficar 10 vezes mais tempo do que o ferro em contato com a nossa fonte de calor. Então essa afirmação também é verdadeira, tá bom? Bom, vamos resolver agora a 17ª questão. Parece que ela envolve um pouco mais de cálculo, né? A água escorre de uma torneira elétrica a temperatura de 42 graus Celsius. Opa! Então, essa aqui é a temperatura inicial que eu estou observando a água escoar da torneira, né? Coletando em uma bacia de 4 litros de água, então é importante, litro não é unidade de massa, litro é unidade de volume. Então, eu tenho um volume de água de 4 litros que escorre dessa torneira. Observa-se que após determinado tempo de exposição, a água atinge a temperatura ambiente, ou seja, atinge uma temperatura final de 25 graus Celsius. Nesse processo, qual foi a quantidade de calor cedida pela água ao meio ambiente? Então, como a temperatura da água baixou, a água está perdendo calor, ou seja, a água está cedendo calor ao ambiente. Eu quero saber quantas calorias ela cedeu. Ele fala que nesse processo, né, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Quando eu falo que a água, né, tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico, equivale a 1 quilograma por metro cúbico. Desculpa. 1 quilograma por litro, me desculpe. 1 quilograma por litro, ou seja, cada litro d'água que eu tenho, isso corresponde a 1 quilograma d'água. Então, se eu tenho 4 litros d'água, isso corresponde a uma massa de 4 quilogramas de água, né? Ele fala que o calor específico da água é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Esse dado é um dado importante, porque se é 1 caloria por grama vezes grau Celsius, eu tenho que concordar a unidade do calor específico com a unidade de massa. Se a massa está em quilograma, eu tenho que concordar com grama, que é a unidade do calor específico, né? Bom, e ele pede para desprezar a quantidade de calor perdida para o ambiente enquanto enche a bacia. Então, eu quero entender agora quanto ela perdeu, né? Vamos pensar com um pouquinho de cuidado. A quantidade de calor depende da massa. Eu tenho 4.000 gramas de água. O calor específico da água é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. E essa variação de temperatura, vou fazer aqui no cantinho para a gente não esquecer, não é a maior menos a menor, né? É sempre a temperatura final, que é 25, menos a temperatura inicial, que é 42. Então, vai ser aqui, ó, 25 menos 42. Essa variação de temperatura é igual a menos 17 graus Celsius, né? E aí nós temos tudo. Então, essa quantidade de calor vai ser igual massa, 4 quilos, que corresponde a 4.000 gramas. O calor específico da água vale 1 e a variação de temperatura da água é negativa, porque ela está perdendo calor, é menos 17 graus Celsius. Essa quantidade de calor, então, vai ser igual 4.000 vezes 17, isso aqui vai ficar 68.000 calorias. Então, a água perdeu 68.000 calorias para o ambiente, tá bom? Vamos agora para a questão 19. Essa questão 19, ela envolve conceitos um pouquinho mais delicados, né? A gente vai ter que fazer com um pouquinho de cuidado, né? Desculpa, questão 19. Então, a 19 fala o seguinte: um aquecedor funciona com um resistor elétrico que, quando imerso na água, fornece ao líquido uma potência de 1.500 watts. Poxa, quando eu falo de potência de 1.500 watts, a gente tem que recordar um pouquinho do conceito de potência que foi visto em mecânica, né? Então, o que é potência? É a rapidez com que a energia é transformada, então energia sobre tempo, né? Quanto mais rápido a energia é transformada, mais potente é a nossa máquina. Em unidades de sistema internacional, é joule por segundo, isso é que nós chamamos de watts, né? Então, se a potência do nosso aquecedor é de 1.500 watts, significa o quê? A cada 1 segundo, esse aquecedor está fornecendo 1.500 joules de energia para a água, né? Eu não posso esquecer que joule é uma unidade de energia, do mesmo jeito que a gente viu que calor é uma forma de energia,
né? Bom, ele continua, né? Ele fala a seguinte coisa: se esse aparelho for utilizado para aquecer 10 litros d'água, então eu tenho um volume aqui de 10 litros, né? E a água está aquecendo a sua temperatura de 20 graus Celsius para 32 graus Celsius, então a temperatura final menos a temperatura inicial, isso me dá uma variação de temperatura de 12 graus Celsius, né? Quanto tempo eu vou precisar para fazer esse processo? Eu vou desprezar as perdas de calor. E olha que interessante, o calor específico da água é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. A densidade da água é 1 kg por litro. Opa! Então, se eu tenho um volume de 10 litros, isso corresponde a uma massa de 10 quilogramas, né? Que no nosso caso corresponde a uma massa de 10.000 gramas. Por que eu vou usar grama? Porque o calor específico da água não está em unidade do sistema internacional, né? O calor específico está em grama, então eu vou usar a massa em gramas também. Outra coisa, a energia não está sendo medida em joule, está sendo medida em calor, mas ele dá uma relação de transformação, uma caloria para a gente considerar que vale 4 joules, né? Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Primeira coisa, a gente vai calcular quantidade de calor aqui que a água tá recebendo, né? Desse aparelho. Então, isso é tranquilo, né? Uma equação simples. A massa da água, 10.000 gramas, né? O calor específico da água vale 1 e a variação de temperatura deu igual a 12 graus Celsius. 10.000 vezes 12, isso aqui vai ser igual a 120.000 calorias, né? Só que eu não quero energia em caloria, eu quero energia em joule, porque eu sei que o meu aparelho é o meu aparelho que tem uma potência de 1.500 watts, ou seja, a cada 1 segundo ele fornece 1.500 joules de energia. E ele deu a informação que cada caloria corresponde a 4 joules, né? Então é só multiplicar 120.000 por 4 que eu transformo caloria para joule, né? Uma caloria tem 4 joules, 2 calorias tem 8 joules, 3 calorias tem 12 joules. Então, de caloria para joule, eu multiplico por 4, né? Então, essa quantidade de calor em joules vai ser igual a 120.000 vezes 4, ou seja, essa quantidade de calor vai ser igual a 480.000 joules, né? E aí a gente usa uma regrinha de 3. Se a cada 1 segundo que esse aparelho está em contato com água, ele fornece 1.500 joules, quanto tempo vai ser gasto para ele fornecer o total de energia necessária, né? Que foi 480.000 joules. Como é uma regrinha de 3, eu posso multiplicar cruzado. 1.500 vezes x, 1.500x é igual a 1 vezes 480.000 é igual a 480.000, né? 1.500 está multiplicando, passa dividindo, então eu vou ter 480.000, tudo isso aqui dividido por 1.500. Posso cortar os zerinhos, né? E aí eu vou achar o tempo, né? 4.800 dividido por 15, isso aqui vai dar um tempo de 320 segundos. Esse é o tempo que o aparelho teve que ficar em contato para conseguir aquecer a água de 12 graus Celsius, variou para 12 graus Celsius, tá bom? Bom, qualquer dúvida, nós vamos ter atendimento na semana que vem, né? A lista para ser entregue na quarta, então se vocês quiserem tirar dúvida no atendimento, fiquem à vontade, tá? Um beijo.